Boa tarde! Mais um devocional, mais um dia incrível e preparado por Deus. Eu estou aqui preparando o devocional e um pouco aflita. Como será que elas vão receber este devocional em casa? Como será que eu serei recebida na casa de vocês amanhã, depois do devocional de hoje? Mas sabemos que Deus faz tudo de uma forma formidável. Então, se eu vou passar hoje isto para vocês, Deus sabe tudo e todas as coisas e sabe quem tocar. Então, vamos lá? Eu sempre falo para você ter a sua Bíblia, um caderno e caneta, para que você anote o que te for mais importante ou talvez o que eu pedir para você anotar. Então vamos lá, está com o seu caderno aberto e caneta na mão? Anote aí, Êxodo 8, 25. Nós vamos falar sobre a trajetória de Moisés. Como foi para o povo sair do Egito? Quando a gente lê, cada pessoa tem uma interpretação diferente sobre a Bíblia. O que você conseguiu interpretar desta passagem? Sabemos que Faraó tentou negociar diversas vezes com Moisés e Moisés disse: não, Deus quer que faça assim e eu vou fazer assim. Como será que nós estamos fazendo? Será que nós estamos aceitando negociar com o Faraó? Faraó é a tipologia de Satanás. Então, todas as vezes que eu falar Faraó, acredite que sim, estaremos falando sobre Satanás, ok? Então vamos lá, eu vou ler o primeiro versículo, fica Êxodo 8, 25. Eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu só me encontrar. Tá aqui embaixo. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Faraó, que é a tipologia que eu já te expliquei, ele permitiu que sim, olha, eu permito que vocês vão e sacrifiquem ao vosso Deus, mas nesta terra, aqui dentro do Egito. O que Faraó tentou fazer com as pessoas? Vai, eu permito que você vá, desde que você volte. Volte para onde? Para as velhas práticas. Por isso ele falou: vai, tudo bem, vai lá sacrificar para o vosso Deus, desde que você não saia do Egito. Sabe o que eu consigo entender com isso? Que Faraó, ele vai com a gente à igreja. Ele vai com a gente e permite que a gente sirva a Deus, que a gente adore a Deus, permite que a gente faça a obra de Deus, ele permite tudo. Desde que nós não deixemos as velhas práticas. Desde que a gente sempre volte para o lugar aonde Ele quer que nós estejamos. Você entende o quanto isso é profundo? Tudo bem você ir? Qual é a estratégia de Faraó? Ele está deixando você ir, desde que você volte para o lugar de onde Ele não queria que você saísse. Poxa, estamos aqui fazendo um devocional, fazendo o melhor, tentando fazer o melhor para Deus. E eu vou sair daqui e vou voltar para as velhas práticas? Como que eu vou conseguir fazer isso? É isso que Ele quer. Por isso, Faraó nos acompanha até a igreja, permite que a gente vá, desde que a gente volte junto com Ele assim, ó, de mãozinha dada, assim, juntinho. O que eu e você estamos fazendo que nós vamos à igreja, mas quando a gente sai da igreja, a gente volta às velhas práticas?
Olha o mundo como está hoje. A gente consegue ver milhares de influenciadores influenciando negativamente uma geração inteira. E o pior, o bom dia deles é com um versículo bíblico. Porque o Satanás até permite que eles adorem, desde que eles não abandonem as velhas práticas. Trazendo para a nossa vida, para a nossa realidade, o que eu e você estamos fazendo, que nós vamos, mas no caminho da volta, a gente já volta xingando, falando mal, fazendo coisas erradas, pensando coisas erradas. Talvez dentro da igreja você estava com uma super fé, vai dar certo, eu creio, eu acredito, e aí no caminho não é assim. A igreja deu uma deturpada aqui na minha mente, não é bem assim não. Deus não é tudo isso. Deus, isso aqui é impossível, Deus não vai conseguir. Não dá não. Será que é isso que estamos fazendo? Desacreditando do que Deus é capaz de fazer na minha vida e na sua vida? Será que a gente não acredita que Deus faz milagres? É por isso que Satanás está deixando a gente ir, porque ele tem certeza que nós vamos voltar às velhas práticas. E o que podemos fazer para mudar isso? Porque temos que mudar, precisamos mudar. O que precisamos fazer? Vamos ao próximo versículo? Anote aí no seu caderno. Depois revise esse devocional, estude. Êxodo 8, 28. Deixa eu voltar aqui. 8, 28 diz assim: Então disse Faraó: Deixar-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor, ao vosso Deus, no deserto. Mas vades e voltais. Vai, mas não vão longe. Então, nesta parte diz: vão, mas não vão longe. Então, ele está tentando negociar. Primeiro ele deixou ir, no 25, ele deixa ir, mas continue com as velhas práticas. Vai, mas eu não quero que você saia do Egito. E agora, Moisés falou: não, nós vamos precisar sair do Egito. Eu quero sair, eu preciso sair e o povo vai comigo. Como ele viu que não tinha negociação, Faraó falou: tudo bem, então eu deixo vocês saírem do Egito, mas não vão longe. O que você entende com esta frase, não vá longe? Eu anotei. Anote você também, não seja radical. Então, o primeiro era para você ir, mas continuar nas velhas práticas. O segundo, já que ele não conseguiu fazer com que você continuasse 100% nas velhas práticas, ele falou: tá bom, vai, então eu deixo você dar mais um passo, mas não vai longe, não seja radical. O que é não ser radical para quem serve a Deus? Como assim? Deus, a palavra de Deus diz que nós temos que ser quente ou frio, que o morno tá na palavra, tá? Eu só vou reproduzir aqui. Deus vomitará. É o que tá na palavra. Pode parecer ruim, né? Mas é o que está escrito. Deus vomitará. Então, Faraó disse: vai, mas não vá longe. E a minha interpretação é: não seja radical. Talvez você seja a única pessoa convertida na sua casa, na sua família. Talvez as pessoas não aceitem que você vá à igreja. Então é assim: pra que tudo isso? Você está sendo muito radical. Para que ler a Bíblia todos os dias? Não precisa disso. Hoje não precisa ler a Bíblia. Você tem que orar todos os dias? Ué, mas você não se alimenta todos os dias do alimento físico? Qual é o problema de você se alimentar também com o alimento espiritual? Sabe qual que é o problema? É que o Faraó, ele está sempre maquinando contra mim e contra você. Ele está sempre usando as pessoas, sempre
ludibriando as pessoas, sempre fazendo uma interpretação ruim do que é bom e verdadeiro. Será que nós estamos aceitando o diálogo com o Faraó? Será que nós estamos fazendo como Moisés fez? Não, eu vou sair. Deus falou para que eu saia, então eu vou sair. Ah, tá bom, mas não vai longe. Volta logo. Não vá longe. Não seja radical. Vai na igreja no domingo, tudo bem. Mas durante a semana não precisa. Isso é muito religioso. Você está querendo ser o quê? Fanática? Você quer viver na igreja? Leva o seu colchão para a igreja, então. Já que a sua vida é a igreja, fica na igreja, faz tudo na igreja. Tem uma coisa. Se você é a única na sua casa, a palavra de Deus diz para que nós sejamos luz no mundo e sal da terra. Então que você seja dentro da sua casa, luz do mundo e sal da terra, mas que você não permita ficar barganhando com o Faraó. Com o Faraó. Não permita. Seja taxativa, seja direta. Não ser radical. O que ele está querendo dizer com isso? No meu caso, eu vou trazer para o meu caso. Eu já falei diversas vezes, eu amava dançar. Amava samba de gafieira, forró, eu amava dançar. Então, Satanás, o que ele queria para mim? Sui, tá bom, já que você decidiu que você vai mudar e você vai à igreja, então vá à igreja. Mas o que tem você ir dançar de vez em quando? Qual que é o problema? Não é pecado. Vai dançar de vez em quando. E quer saber? Eu acho que não é pecado mesmo. Eu acho de verdade. Não é deboche nem brincadeira. Eu acho que não é pecado mesmo, mas o ambiente é. Eu já expliquei aqui algumas vezes para vocês. Você fazer aula de dança é um hobby, você gosta? Tudo bem, vai. Mas o ambiente, porque uma coisa leva a outra. Então, se eu estou fazendo aula de dança, eu vou ser convidadas para ir a lugares, a eventos. Olha, vai ter um espetáculo de forró. Olha, vai ter uma casa assim, 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 que vai proporcionar samba de gafieira. E o grupo vai estar lá, o salão todo vai estar lá. Vamos! Então você entende que uma coisa leva a outra? Então quer dizer que se eu for aonde não é pecado, eu vou acabar entrando aonde é pecado? Porque o ambiente nos forma. O ambiente nos faz ser quem somos, quem decidimos nos tornar. Então, se eu der uma brechinha, se eu for a uma aula de forró, a uma aula de samba de gafieira que eu gosto mesmo, eu sei que dali, talvez, só uma baladinha de forró, não tem problema. Isso não vai fazer com que eu caia. Só que nós temos que observar aonde estamos indo, para que nós não venhamos ficar dialogando com o Faraó. Por que eu vou ficar dialogando com o Faraó se Deus quer mais de mim? Eu escolhi servir a Deus. E Satanás falou, vai, mas não vai longe. Não seja radical. Não precisa tudo isso. Servir a Deus não é assim, não. Sabe por quê? Porque o Satanás, com o tempo, o que ele fez? Ele foi mudando, ele foi se adequando às coisas que a gente vai fazendo também. Então, ele sempre quer nos manter presas a ele. E para nos manter presas, ele permite que a gente vá, mas que a gente volte para as velhas práticas, para que a gente não seja radical. E aí entra a parte 3. Papel e caneta na mão. Êxodo 11, 10. E aí diz assim: E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos e as mulheres. Então, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Por quê? E não deixou ir mulheres e crianças, para ver
qual seria a atitude de Moisés? O que Moisés vai fazer agora? Porque no final das contas, acredito eu que Deus espera tanto, tanto, tanto de nós, que Ele fala, eu acredito. Ela vai vencer mais essa luta, mais essa guerra. Deus não nos dá nada mais do que nós não possamos carregar. A palavra de Deus diz que cada um vai carregar a sua cruz e não será mais pesada do que você possa carregar. Então, tudo tem um limite. E Deus sabia qual era o limite naquele momento. E quando Deus endurece o coração de Faraó, e Faraó fala, Moisés, então vai você. Mas as mulheres e as crianças ficam. Qual era o intuito de Faraó? Separar a família. Vai vocês, atravessa vocês, vão vocês. Mas as mulheres e as crianças ficam comigo. Separar a família. Porque uma família separada enfraquece. O homem sem o marido, sem a esposa, enfraquece. E se no caso fosse, então, vai as mulheres e as crianças e vocês, homens, ficam. Enfraquece. Lembra do tripé? Tudo eu falo do nosso tripé. Corpo, mente, espírito, ou vice-versa, espírito, mente e corpo. Uma família também é um tripé. É o marido, a mulher e Deus. É um tripé. Se não tem um dos três, se falta um dos três, não permanece de pé. Vai cair. A pilastra cai. Não aguenta o peso, não suporta. E aí Moisés falou, não. Deus falou para mim que vamos todos, inclusive os nossos animais, inclusive os nossos bezerros, vamos todos, não ficará uma só unha. Faraó, todos vão. Deus falou todos. E eu vou fazer exatamente como Deus pediu para mim. Permita que a gente saia do Egito para o seu bem. Aí Deus falou, agora vai. Agora podem ir. Ele está certo do que ele quer. Agora podem ir. Então, Faraó sempre vai tentar dialogar. Sempre vai te mostrar um mundo lindo, um mundo brilhante. Sempre vai te mostrar que pode te dar muito mais. Ah, mas com Deus é tão difícil. Comigo é fácil. Vem cá, eu te dou. A que preço? Para mim, sui pessoal. Eu sempre falo, se isso vai tirar a minha paz, então eu não quero. Não importa o que seja, para onde vá, quanto é, vai tirar a minha paz, eu não quero. Porque eu já vivi sem paz. E eu sei como é. Eu sei, eu passei, então eu não quero. Então, qualquer proposta de Faraó para mim, eu sempre falo não. E é um não taxativo, é não e pronto. Como que a gente consegue falar não? Como que a gente consegue perceber que estamos dialogando com o que não deveríamos? Como que a gente consegue perceber? Quando temos relacionamento com Deus. Vamos voltar para Êxodo 8, 25, quando ele diz, adorem aqui de dentro. Quando a gente tem relacionamento com Deus, não importa onde estamos, com quem estamos, não importa, Deus está dentro. Eu não poderei fazer nada. Não é porque eu não posso, é porque eu não quero, por temor. Como que você vai perceber que é uma cilada? Porque se você tiver relacionamento com Deus e você estiver sensível para sentir e para ouvir, você vai saber. E você vai falar, ops, tem alguma coisa errada, não é para mim. O que você tem em você que se tirar de você vai te incomodar muito, muito mesmo. Pense bem, exatamente isso.
É isso que Faraó vai tentar negociar com você. A todo tempo ele vai tentar negociar com você. Vai depender das minhas atitudes, das suas atitudes. Não negocie com Faraó. Não vale a pena. Deus, tudo que Deus quer é que a gente avance mais uma etapa, que a gente vença mais um desafio. Lembra? Tem uma passagem na Bíblia que Deus, orgulhoso do servo bom e fiel, Satanás, passeando por algum lugar no céu, um lugar onde ele tem acesso, e Deus falou: vistes meu servo Jó? Deus estava orgulhoso do servo dele. Ele falou: eu sei que com esse eu posso contar. Tudo que eu peço ele faz. Tudo, qualquer coisa ele faz. Aí Satanás falou também: você dá tudo para ele? Ele é rico, ele tem esposa, ele tem filhos, é tudo lindo, família linda, tudo perfeito, você dá tudo para ele. Aí Satanás falou: permite que eu toque na vida, permite que eu toque nele, e eu quero ver se ele vai continuar te adorando. E aí Deus fala assim: tudo bem, eu permito, só não tira-lhe a vida. E aí acredito eu que vocês já sabem, se não sabem eu falo em um próximo vídeo. Jó perdeu tudo, só não a vida. Quem ficou de pé depois de tudo que ele passou? Ele e a esposa. Só não perderam a vida. E por que que a esposa ficou com Jó? Você sabe por quê? Morreu os filhos, perdeu casa, perdeu tudo. Acho que ficou até leproso. Por que que a esposa permaneceu com ele? Porque são um. A partir do momento que casa-se, vocês se tornam um. Então, se Faraó não pode tocar no seu marido, ele também não pode tocar em você. Porque para Deus, vocês são um. Vamos pensar e refletir sobre o que estamos fazendo e o que está valendo a pena. Negociar com o Faraó ou acreditar no que Deus tem para nós. E Deus tem o melhor para mim e para você todos os dias. Quando você acordar, agradeça por tudo, porque Deus tem o melhor para você. Acredite nisso. Não negocie com o Faraó. Não aceite ir à igreja e no caminho da volta você já se perder. Não. Você tem que mudar a rota. Muda a rota. Vira totalmente. Não. Para lá eu não vou mais. Muda a sua rota. Faça uma conversão total e verdadeira em você. É por você. É pela sua família. Um na casa tem que despertar. Então que seja você que está ouvindo esta mensagem hoje. Desperte você para que tudo na sua casa possa mudar. Para que o transbordo de Deus entre no seu lar. Declare coisas boas, que da sua boca só venha sair coisas boas. Declare coisas boas para os seus filhos, para o seu marido, para o seu lar, para os seus negócios, para o dinheiro de vocês. Declarem coisas boas. Quando o Faraó falou que iria ficar tudo que eles tinham de bezerro, boi e vaca, sabe que Faraó queria tirar deles? A provisão, o dinheiro. Ele falou: então tá bom, pode ir a esposa, os filhos, as crianças, vocês, pode ir tudo. Só que os animais de vocês vão ficar. Sabe que Faraó propôs para eles? Vão, pobres e escassos, sem dinheiro para nada. E Moisés falou: não, não ficará uma só unha. E mais, tudo que tiver aí, de ouro, prata e bronze, me dá, porque Deus falou que é meu. Faraó foi obrigado a entregar e eles saíram de lá ricos. Não faltou nada, porque Deus é maravilhoso. Fiquem com Deus. Até amanhã.
Um grande abraço.